Sí, aquí se nota que estás haciendo. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy iniciando este live. Bienvenidos a todos, porque justamente voy a entrevistar a una nutricionista brasilera que nos va a hablar un poco sobre la dieta carnívora. Hay muchas personas que me preguntan sobre la alimentación carnívora y la verdad es que es mi estilo de vida desde ya hace unos 8 meses aproximadamente. Y realmente yo me siento muy bien de salud, estoy contenta con esta alimentación. Y no solo por eso, porque yo como médico, para algunos de los que no me conocen, yo soy médico funcional. Como médico siempre buscamos en que nuestro paciente tenga buena salud. Como médico siempre queremos llevar a nuestros pacientes por el camino de estar saludable, ¿no? Y qué interesante saber que ese camino en el que el paciente tiene que estar saludable tiene como un pilar fundamental la nutrición. Entonces, lamentablemente como médico, al menos en mi país, en Bolivia, no llevamos lo que es la nutrición adecuada para lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, este es un tema que a mí me fascina mucho, hablar sobre nutrición, porque llegamos a ayudar al paciente de una forma integral, no hacer que nuestros pacientes dependan de una medicación el resto de su vida. Entonces, si queremos hacer un cambio realmente en nuestra salud, tenemos que empezar por cambiar nuestros hábitos. Yo veo gente en la consulta, personas enfermas, personas jóvenes enfermas, gente de mi edad que ya tiene problemas de salud. Y es muy frustrante como médico no poder ayudar a esa persona y simplemente hacer que dependan de una medicación. Entonces, descubrimos este camino fundamental que es poder ayudar a los pacientes a recuperar esa salud y a tener salud a través del camino de los buenos hábitos que se apliquen en el día a día. Y uno de los buenos hábitos es la alimentación. La alimentación es un pilar fundamental para que nosotros tengamos salud. Otras de los pilares, y bueno, y hablando de la nutrición, es que hoy vamos a tener la entrevista con una nutricionista brasilera que vive en Noruega. Ella ha sido en realidad la primera que ha difundido toda esta información de la dieta carnívora. Entonces, aquí está, buenísimo. Vamos a empezar por, aquí está. A ver, aquí están, súper. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Solo estoy esperando que entre Tania. A ver, aquí. Entonces, qué interesante la salud del paciente de una forma a lo que no estábamos acostumbrados. Buen día, aquí. Oi, Tania, ¿cómo estás? posso falar português? Pode sim, pode falar português e eu vou fazendo a tradução simultânea com você. Sinta-se à vontade. Ai, que bom, que bom, que bom. Que aí flui melhor. Eu quero apresentar você, eu vou fazer sua apresentação em espanhol. Quiero presentarles, ella es Tania Alves. Tania es nutricionista clínica, también ella es certificada como coach, ella hace neurolingüística también, que es súper importante, y además pionera en la dieta carnívora, está difundiendo, ella también tiene 2 ebooks gratis en portugués y en español también para que se puedan descargar y ver toda la información que ella ha recopilado para compartirla, ¿no? Entonces estoy agradecidísima por haberme conseguido esta entrevista. Tania, la verdad es que estoy contenta de poder escucharte y bueno, hacerte las preguntas sobre la alimentación carnívora que ya la vení practicando y predicando ya hace bastante tiempo. Bienvenida. Obrigada. Tudo bom? Você pode perguntar em espanhol que eu entendo. O problema é falar. Ótimo. Tá ótimo. Você já quer começar e tal? Ou você quer se apresentar? Se apresenta para os meus seguidores que estão aqui, né? Fala quem você é. Tudo bem. Oi, pessoal. Nossa, obrigada. Eu também estou aqui compartilhando com a Tânia toda a informação sobre alimentação carnívora. Eu sou médico funcional.
E, bom, eu descobri essa parte da nutrição que é fundamental para que os pacientes possam ter uma qualidade de vida, que eles possam ter saúde. Então, desde que eu descobri esse caminho, eu comecei a cada vez ler mais, estudar mais e praticar também na minha vida tudo que tudo que a gente está falando, né? De dar alimentos, dar qualidade de alimentos para nossa saúde, para fazer uma prevenção de doenças, né? Nesses poucos 5 anos de formada que eu tenho, eu vi que as doenças não só aumentaram em quantidade, mas também em pessoas mais jovens, gente jovem da nossa idade, já com doenças crônicas. Então, isso não é normal. Aí foi que comecei aí a búsqueda, então é um prazer para mim poder conversar isso com você. Obrigada. Você que já quer começar mandando brado, fazendo pergunta? Claro. Eu gostaria que você me contasse um pouco a sua história. Como que você chegou na alimentação carnívora? Eu cheguei na alimentação carnívora um pouco assim, naturalmente, de uma certa forma, porque eu já vinha de um histórico de alimentação cetogênica e quando eu comecei a ter problemas de saúde, eu fui buscar um algo a mais. E quando eu fui buscar esse algo a mais dentro desse universo de comida de verdade, de alimentação cetogênica, eu achei um site indicado por uma amiga, uma coisa que eu li foi o suficiente. Falei, faz sentido. E tentei. E depois que eu experimentei, eu quis, na verdade, estudar sobre o assunto e me especializar sobre o assunto, porque eu me apaixonei. ¿Quer traduzir ya? Demais. Bueno, aquí Tania nos cuenta, ¿no? Que qué increíble que ella empezó a estudiar, a ver la parte de nutrición. Y fue como que ella empezó a aplicar la dieta cetogénica, empezó a practicarla en su salud. Y como ella ya empezó no solo a ponerlo en práctica, sino a estudiarlo también, ella comenzó a enamorarse cada vez más. Entonces eso fue lo que la llevó a que siga estudiando, investigando y poniéndolo en práctica en su salud, ¿no? Uhum. Então, assim, foi uma coisa assim, meio que natural. Depois de 5 anos de cetogênica, aí sim eu fui para carnívora, porque eu comecei a ter problemas de saúde. Para quem não sabe, eu tive câncer em 2018, logo depois de ter começado a carnívora. E como eu já tinha estudado e acreditava muito, isso não me intimidou, né? Porque a gente tem esse mito de que carne vermelha causa câncer, de que carne vermelha faz mal para a saúde, mas eu tinha isso muito bem estudado, muito bem fundamentado. Em momento algum eu duvidei disso e fiz todo o meu tratamento, e me ajudou muito, tá? Nesse período de convalescência, tudo dentro desse contexto de dieta carnívora e né, já era, que é por si, né, cetogênica. Uau. Então, eu não tive nenhuma dúvida, assim, né? Porque essa é uma dúvida muito frequente, que vem pessoas me perguntar, tem caso de câncer na família? Sou sobrevivente de câncer, posso ou não posso? Eu vivo isso, acredito piamente nisso. E hoje na ciência a gente não tem estudo bom, estudo baseado em evidências fortes que condenem aí o consumo de carnes, de produtos de origem animal não processados, tá, gente? A gente tem que fazer essa distinção do que é processado y do que é... Voy a hacer una pausa. Aquí Tania nos dice que ella llevó un estilo de vida cetogénico durante 5 o 6 años. O sea que ella utilizaba en su organismo como gasolina las grasas. Ella ya estaba utilizando esas cetonas en su cuerpo, por lo menos ya hacían 5 o 6 años de dieta cetogénica, donde naturalmente, y eso es lo más increíble que ella lo puede contar, naturalmente su cuerpo la llevó a una alimentación carnívora, ¿no? Entonces fue como que se fue dando la situación y tu cuerpo te lo empezó a pedir más, ¿no? A pesar de que ella aquí nos comenta que tuvo un cáncer justamente el 2018, pero qué increíble verla y ver a una persona que esté tan bien y que aún estudia cómo funciona esto en tu cuerpo, lo aplica y este es un resultado de lo que podemos ver exitoso realmente, ¿no? Uhum. E eu também tenho um histórico de muitas intolerâncias alimentares.
Então, é muita gente que chega aqui no nosso perfil do Dieta Carnívora Brasil, ou chega no meu privado, no meu outro perfil de nutrição, muitas pessoas têm essa dificuldade de selecionar o que é que ela pode comer ou não. Então, na alimentação carnívora, que é uma alimentação de exclusão, né? Você exclui aí praticamente tudo que pode causar alergia, fica muito fácil você identificar quais são os elementos da alimentação que você consegue tolerar bem. Então, para mim foi muito bom e eu vejo que tem muita gente que se mantém dentro do estilo, né, carnívoro por conta dessas intolerâncias ou alergias alimentares. Tem gente que não tem nem alergia, nem intolerância, mas tem uma certa sensibilidade, né? Quando aquela sensação, isso aqui não me cai bem, isso aqui não digiro legal. Súper, entonces aquí voy a resumir un poco lo que nos cuenta Tania, es que la alimentación carnívora es muy buena para situaciones de alergias, ¿no? Porque realmente es una dieta, ella lo menciona, una dieta de eliminación, donde únicamente dejas los nutrientes esenciales en tu cuerpo y quitas lo extra. Y podés de esa manera darte cuenta cuál es el alimento que te está causando esa alergia, ¿no? Porque muchas personas, me imagino que, bueno, en la consulta lo ves, Tania, que piensan que las verduras van a ser buenas y siempre son buenas y es ilógico pensar que si las quito me van a hacer bien, ¿no? Tal como vos lo comentás. Entonces, uno de los grandes cambios que Tania ha visto en su salud ha sido ¿han mejorado o han desaparecido esas alergias? Sim, sim. Esse é um medo, né, das pessoas, né? Que acharem que não podem ser saudáveis caso não consigam ou não gostem de vegetais. Eu tenho muitas pessoas no mundo low carb, cetogênico, que tem um problema de aderir, né, de adesão à dieta, porque realmente não gostam de verduras, não gostam de vegetais, e acham que, já que eu não posso comer isso, eu vou comer pão, né? Isso é muito comum, tá? Parece que é uma coisa assim óbvia, boba, mas é muito sério. Tem muita gente que tem medo disso. E isso acontece muito com crianças, né? As crianças, no primeiro momento da vida, elas tendem a ser mais carnívoras mesmo, porque é um estado mais natural pra gente, mais de melhor digestão, de mais energia, de mais sabor. Então, essa questão de... Como que eu vou colocar assim? De predileção, né? O que é o seu preferido, né? O que você gosta mais é muito importante dentro de uma alimentação carnívora, né? Muita gente chega porque realmente não gosta do sabor dos vegetais. Qué interesante. Nos comenta aquí Tania que, por ejemplo, muchas personas tienen una difícil adhesión a la alimentación porque no les gusta, o tienen una fácil adhesión porque no les gustan los vegetales, porque aquí ella misma nos describe que, por ejemplo, un niño en la etapa de crecimiento no le gusta comer verduras, porque ese niño en realidad está dentro de lo más cercano a lo que el cuerpo está pidiendo, las necesidades básicas, ¿no? Así lo menciona Tania. Entonces, qué interesante es ver cómo a un niño no le gusta comer verduras. Y otra cosa, que bueno, ya en adulto vamos cambiando esse concepto que está más en la mente, ¿no? Como me lo mencionas. Aí assim, é bem, muita mãe manda para mim, né, foto do filho comendo frango, ovo, que eles pedem e eles gostam. Não tô falando que as crianças tenham que ter um estilo carnívoro, tá? Mas que para alguns pais, algumas mães, isso é um alívio. Porque elas acham que estão errando muito, porque os filhos comem pouquíssimo vegetal, né? Pouquíssimos alimentos de origem vegetal. E isso é ok. Calma, claro, não precisa ficar desesperado, né? Sí. Que dá tudo certo. Excelente, la verdad que, pucha, lo que mencionas es tan importante porque menciona Tania que las mamás hoy en día
están un poco con miedo de darle carne a sus hijos o se sienten un poco culpables que los niños no puedan comer sus verduras o no puedan comer las papillas de verdura y preocupadas en darles o en quitarles más bien la carne, ¿no? Entonces, Tania dice que recibe muchas preguntas de mamás que están preocupadas con ese aspecto. Entonces, podemos decirle, Tania, vos podés decirle tranquilamente a las mamás, ¿no? Que no es que el niño tenga que ser carnívoro, sino que ella dice que, bueno, no se sientan culpables en darles el alimento esencial, ¿no? Isso. Buenísimo. Bien. Una de las consultas que quería hacerte y una curiosidad es cómo lo tomó tu medio cuando empezaste a hacer toda la transición de cetogénica, carnívora. Yo te comento que en mi país todo este tema es muy nuevo. Entonces, que por ejemplo que vos me digas que venís tanto tiempo haciéndolo, wow, yo digo, increíble cómo nosotros nos estamos enterando recién y cómo tu medio lo recibió, cómo tus pacientes, tus amigos, cuando empezaste a hacer esta transición en más grasas en tu alimentación, por ejemplo, ¿no? Que fue con la cetogênica. Foi assim, muitos ficaram preocupados, meu marido, minha melhor amiga, porque eu estava muito doente. Eu estava muito mal quando eu comecei a cetogênica. E eu comecei a cetogênica de maneira instintiva. Eu descobri que acima de 20 gramas de carboidrato... Eu já era nutricionista, é claro. Então, eu percebi que acima de 20 o meu corpo não tolerava. Então, eu passei a ver essa questão, não como fazer uma dieta cetogênica, mas fazer uma dieta que eu tolerava e tinha energia, porque eu não tinha energia fora do contexto cetogênico. Eu já consumia poucos carboidratos naturalmente. É uma coisa muito natural minha, do meu corpo, né? E eu ia seguindo isso, só que não chegou um ponto que não era mais suficiente. Então, foi difícil para o meu marido entender, foi difícil para minha melhor amiga entender, mas a minha médica norueguesa, quando eu falei para ela que eu estava muito bem, que eu parei de reclamar, né, da vida, que eu não tinha energia e tudo mais, ela falou assim, então não muda. Uau! Então, está dizendo para você que você está bem, segue, né? Uau. E aí eu tive o apoio dela, mas não tive o apoio da um apoio inicialmente do marido, dos amigos, mas depois todo mundo me viu bem e passou a respeitar e as pessoas que estavam preocupadas com essa minha alimentação antes, hoje em dia seguem, né? A mesma linha. A minha amiga, o meu marido é carnívoro, né? Mas é interessante ver essa evolução. Essa evolução, e que demais, né? Súper. A ver, otra de las preguntas, y esto la verdad que es algo que a mí me cuesta dejarlo, pero ¿qué opinas del café? Y justamente quiero mostrarte que estoy tomando mi Bulletproof porque amo el café, así que, y veo que a vos también, así que me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas del café en esta alimentación más carnívora? Então, chega um público muito alérgico, muito intolerante na carnívora. Então, eu não vejo nenhum problema com café, desde que você tolere muito bem e saiba que momento utilizar. Gente, o café, a gente não come o grão do café. A gente não come o pó do café. A gente toma uma infusão, né? E ali passa cafeína, passa outros nutrientes, outras coisas. Você toma aquilo dali, né? Mas a maioria tende a tolerar muito bem. E a cafeína e outros agentes do café, que o café não é só cafeína, né? Tem outros agentes também. Tem outros princípios, né, ativos, fitoquímicos ali, que são interessantes, né? A gente tem visto algumas pessoas demonizarem o café, mas a verdade é que se você tolera bem, não tem problema nenhum. E tem pessoas que vão ter problemas sim com café, tá? Como vai ter pessoas que vão ter problema com tudo, né? Tudo é muito individual na alimentação. Mas eu não vejo, no primeiro momento, a sua preocupação não deveria ser o café, exceto para pacientes com problemas muito sérios de enxaqueca.
Aí pode ser interessante testar. Aí você testa se a pessoa fica melhor ou pior sem o café. Buenísimo. Entonces aquí yo le pregunté a Tania justamente sobre el café y ella me dice que depende mucho de la fisiología de cada persona. Hay personas que van a tolerar mejor el café, hay personas que no. Entonces, qué interesante lo que cuenta Tania, porque con este tipo de alimentación llegas a conocer a tu cuerpo de tal manera que sabes cuándo darle, qué dosis darle, en qué momento darle, porque ella habla mucho de la individualidad de cada persona y realmente, ¿no? Somos individuos totalmente diferentes, ¿no? Uno de otros en algunos aspectos. Entonces, buenísimo. El café va a depender de cómo está la persona, ¿no? De si lo tolera bien o no. Buenísimo. Ahora, vos has tenido con algunos pacientes algún efecto adverso, no sé si efecto adverso, pero alguna sintomatología en realidad de transición en una alimentación carnívora. ¿Cuáles son los más frecuentes que notas en tus pacientes? A verdade é assim, que depende de onde você veio, né? Qual é o seu histórico? O que você estava comendo antes e qual era o seu estilo de vida antes? O meu já era uma cetogênica bem baseada em animais, né? Em produtos de origem animal. Então, para mim, a adaptação demorou 4 dias. Para o meu marido, que comia açúcar, carboidrato, que comia um monte de porcaria, demorou entre 1 mês a 2 meses. Teve coisas, né? Por exemplo, o intestino dele, que ele tinha problemas sérios de intestino, só regularizou depois de 2 meses. Então, a questão da adaptação, dessa transição de um estilo para o outro, depende do seu ponto de partida. E no momento inicial ali, a gente pode ter problemas de dor de cabeça, a gente pode ter todos os sintomas de uma cetose mais acentuada, por exemplo, um pouco de confusão mental, um pouco de insônia, mas depois que isso passa, você sente uma melhora quando comparado ao estado inicial. Então, por exemplo, se você tinha problema de dormir, né, e aí teve um pouco de insônia na adaptação, depois dessa adaptação, você tende a dormir muito melhor do que antes, né? E tem um problema que é mais uma questão eletrolítica, né? Tem uma perda aí inicial dentro dessa adaptação. Tem a questão da microbiota intestinal, que também tem uma adaptação aguda ali, que você vai sentir. Algumas pessoas têm problemas com diarreia, outras têm constipação, mas você sente um impacto ali bem acentuado, principalmente na questão de eletrólitos, né, que são os minerais, principalmente magnésio, potássio e sódio. E depois, isso você vai regularizando, você pode usar, lançar a mão de reposição de eletrólitos, que eu acho mais recomendado. Sofrer para quê, né? E fazer uma reposição de eletrólitos. E a microbiota é paciência mesmo. A gente tem que ter paciência e esperar a coisa se regularizar. Por isso que, quando possível, né? Porque tem pessoas que vão precisar ir para uma carnívora por alguma questão médica, alguma questão mais aguda. Mas se você tiver tempo, paciência, o ideal é você fazer uma transição gradativa para até você chegar no estilo de vida carnívoro. Por quê? Eu vejo muitas pessoas entrando em desafios carnívoros. E elas entram no desafio e aí em uma semana não é para mim, porque você só sente os efeitos negativos da adaptação. Então, o ideal é você ficar no mínimo 30 dias, 5 semanas, que aí sim você vai conseguir tirar conclusões mais assertivas se a carnívora é para você ou não. Porque realmente essa adaptação, quando feita de maneira brusca, repentina, de uma hora para outra, ela tende a dar aí esses colaterais. Existem outros colaterais, mas esses são assim o que a gente sente mais, assim, mais na pele, tá? É realmente a questão intestinal, a questão dos eletrólitos e que isso ocorre, que é dor de cabeça, tontura, sensação de cansaço, sensação de gripe, né? Então, pode ocorrer sim. Excelente, buenísima tu explicación. La verdad es que voy a tratar de resumirlo
tan completos realmente, ¿no? Tania, yo le pregunté respecto a la transición y es que son tantos los factores que están involucrados. Ella misma menciona que como ella ya tenía una buena alimentación previa a esa transición de carnívora, ella se adaptó en 4 o 5 días. Ya su esposo, que tenía una alimentación un poco más mala en base a azúcares y más carbohidratos, él tardó por lo menos 1 mes a 2 meses en adaptarse, ¿no? También ella menciona 2 factores súper importantes que es cómo está tu flora intestinal al momento en que empezás a hacer esta transición. De hecho, si estás dejando de comer una alimentación azúcares y carbohidratos y directo chocas con una carnívora, claro que tu cuerpo va a responder a eso de una manera brusca también, de una manera que las personas, ella menciona de los retos que se están promocionando, de repente entran al reto, están 1 semana en el reto y empiezan a tener todos esos efectos adversos porque es un cambio brusco y la dejan la alimentación y piensan que no es para ellos. Entonces, ella aconseja que si no hay un problema de salud realmente porque este tipo de alimentación se lo está utilizando de manera terapéutica, ¿no, Tania? Para muchas enfermedades. Entonces, si no es por un problema grave de salud, ella aconseja, lo ideal es hacer una transición en el cuerpo para que esos sean los efectos adversos sean en lo menor posible, ¿no? Y ella comenta que algunos de los síntomas que pueden tener en una transición de una alimentación carnívora, bueno, el tubo digestivo, intercalando diarreas y constipaciones, puede haber dolores de cabeza, fatiga, cansancio, inclusive hay cambios en el humor por los que están saliendo del consumo del carbohidrato, ¿no? Qué impresionante es el dejar del carbohidrato, cómo te deja de mal humor, te cambia, ¿no? Sim. Alguém perguntou aqui que vai menos ao banheiro, né? A questão intestinal. A alimentação carnívora, ela é a alimentação mais com menor quantidade de resíduos, né? Resíduos, né, que vão ali para o seu intestino grosso. Então, você tem, né, uma produção de bolo fecal diminuída. Então, algumas pessoas vão sentir isso, né? A maioria vai ter isso. Depende do que... de novo, depende de como era antes, do referencial. Mas muitas pessoas tendem a ir com menor frequência ao banheiro. E isso não necessariamente é uma constipação, né? Porque a constipação não é só a frequência, mas é a frequência, se tem dor, se tem desconforto, se tem gases, né? Então, se você não tem gases, problemas com gases, se você não tem dor, se você não sente dor ao ir ao banheiro, né? Ao defecar, então, na verdade, você não precisa se preocupar nessa redução de frequência, né, de idas ao banheiro para defecar. Sí, então, excelente. é importante lembrar isso, não é uma preocupação. Buenísimo. Aquí Tania responde a la pregunta que hicieron sobre aquí una persona no puede ir al baño. Hay que ver bien si es, porque la definición de constipación es no poder ir al baño, pero asociado a otros síntomas, ¿no? De hecho, ella lo menciona tal cual. La alimentación carnívora es una alimentación con menos residuos. Me pareció increíble esa analogía porque realmente es una alimentación donde tu cuerpo tiene solamente lo que necesita, por lo tanto no van a ir tanto al baño. Entonces hay que ver bien de no confundir eso, ¿no? De lo que estabas mencionando. Bien. Otra pregunta que te quería hacer es, me gustaría que me comentes un poco de tu estilo de vida. Ahí en Noruega tienen la mejor calidad, ¿no? Del salmón salvaje, ¿o me equivoco? Sí. Aqui a gente come normal, salmão comum mesmo. Ah, ya. Eles são criados no mar, mas eles são cultivados, né? A piscicultura. Então, você passa assim e eles têm assim aquelas redes, aquelas contenções e tal, mas eu como muito salmão, sim. Ay, qué bien, qué envidia. Me gustaría que me comentes un poco cómo es tu estilo de vida, porque yo veo que sigo tu perfil Carnivorismo Brasil, no solo promocionan el consumo de carne, sino un buen estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida saludable. Entonces me gustaría que me comentes un poquito cómo es tu estilo de vida. Bem, o meu estilo de vida eu tô sempre tentando
procurando melhorar, né? Sempre. Então, eu treino na academia, né? Agora tá a pandemia, eu não tenho como ir à academia. Então, eu treino em casa, né? Então, treino 5 a 7 vezes na semana. O meu objetivo é hipertrofia, né? Pela questão muscular, de saber de quanto isso é importante. A minha alimentação, ela é carnívora. Algumas vezes eu consumo, sim, vegetais. E eu vejo muitas pessoas preocupadas. Ah, comi sei lá, um brócolis, não sou mais carnívoro. Então, acho que a gente não precisa pensar nisso, tá? A gente vai ver os felinos, os leões, eles comem grama, por exemplo, para questões deles, né, digestivas e tudo mais. Então, a gente não pode... Eu sou contra o radicalismo. Então, hoje em dia, eu tenho bem mapeado o que eu tolero consumir de vegetais e o que eu não tolero. Eu tenho um estilo de vida, né, fora da pandemia, onde eu viajo muito. Então, eu preciso saber quais os vegetais que eu tolero muito bem. Então, assim, tem um estilo basicamente carnívoro quando eu posso, quando eu estou na minha casa. Quando eu estou em viagem, eu procuro alugar locais com cozinha para eu poder realmente manter a minha alimentação carnívora. Buenísimo. Tenho, sim, um regime de suplementação voltado para as minhas necessidades. Como você disse, eu moro na Noruega, não tem sol. Então, eu tenho, por exemplo, que suplementar vitamina D, vitamina K. Então, tem algumas peculiaridades, né, dentro do meu estilo de vida, por ser brasileira, por ser sul-americana e estar no norte, é diferente, né? A nossa adaptação Com certeza. é diferente. O nosso corpo foi feito para lá, né? Para América do Sul, não foi feito para o norte, né? Para morar nas La genética fue para estar en la playa. Então, então eu tenho que fazer algumas coisas, lançar mão de algumas coisas para balancear isso, né? E a suplementação, ela me ajuda muito. Mantenho uma prática de higiene do sono, onde eu durmo sempre 8 horas. Procuro me preocupar com algumas outras coisas, gente. Sobre, por exemplo, cosméticos, cremes, mas de uma maneira muito leve, muito tranquila. Procuro versões com menos porcarias, sim, procuro, mas sem radicalismo, sem muita paranoia, né? Porque também não é legal. E tem uma prática de meditação, enfim, são vários elementos que combinados fazem parte de uma saúde legal. Não tomo banho frio, gente, porque já chega a morar na Noruega, por favor. Ay, excelente. Aquí quiero compartir un poco tu estilo de vida. Bueno, Tania se ejercita entre 5 a 7 veces por semana. Claro que ahora con esta pandemia del coronavirus ella está ejercitándose en casa, pero fuera de esa pandemia ella hace actividad física de 5 a 7 veces a la semana, ¿no? Ella tiene una alimentación casi carnívora prácticamente. Ella ya ha llegado a conocer su cuerpo tan bien que sabe cuándo va a comer vegetales y cuáles son los que ella, su cuerpo van a tolerar de buena manera. Entonces, cuando ella viaja, por ejemplo, trata de agarrar un lugar donde tenga cocina, donde ella pueda cocinarse, poder mantener ese estilo de vida que le hace bien, ¿no? Otras ella me comenta de la suplementación va de acuerdo a lo individual, ¿no? A lo que necesite cada persona. Ella por vivir en un país donde no hay sol, tiene que suplementarse de ciertas vitaminas como D, como K, ¿no? Así que qué buen estilo de vida, Tania, qué gusto poder hacerte esta entrevista, que puedas compartir tu conocimiento, para que todos los demás te escuchen y vean cómo es tu estilo de vida, cómo fomentás la alimentación carnívora, ¿no? Te agradezco muchísimo. Sim. Tem mais alguma pergunta? Só era essa mesmo, sim. Pero podemos seguir hablando. Se quer fazer alguma pergunta, ao ler alguma pergunta. Voy a sacar provecho, entonces. Sí. Buenísimo. Ahora, contame, en tu núcleo familiar, ¿quiénes son carnívoros, cetogênicos? A minha mãe faz cetogênica porque ela é diabética. O meu pai faz jejum. O foco dele é mais jejum intermitente. O marido é carnívoro por questões de saúde também. E
E é isso. O gato também é mais carnívoro. O gatinho. Súper. Ah, eso qué interesante. Ella menciona que su mamá es cetogénica, su esposo es más carnívoro, pero qué interesante saber que hasta las mascotas son carnívoras en tu familia, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo Uhum. son carnívoras las mascotas? 1 ano. 1 ano. ¡Wow! ¡Qué 1 ano. increíble! Uhum. Y É um pouco difícil, que gato é muito seletivo, né? Gato, ele não gosta. E aí eu faço uma mistura, mas ele não é 100% carnívoro, porque os gatos, eles precisam de alguns elementos na alimentação, tipo taurina, que eles precisam comer muita carne de órgãos, né? De vísceras. E para fazer isso, gato é muito difícil. Ele não gosta, porque ele não nasceu carnívoro aqui na minha casa. Tipo assim, eu não doutrinei ele desde bebê, né? Porque eu descobri, ele já estava com 5 anos de idade. Então, a gente está na transição dele, né? Então, hoje em dia ele já come peixe, come frango, e de vez em quando eu consigo dar fígado para ele, mas eu tenho que deixar ele com fome, que aí ele vai e come fígado. Mas é uma transição. E para quem tá com bebê, né, gato, cachorro aceita tudo. É legal fazer essa transição. E quando for dar ração, dá uma boa ração, né? Então, a ração dele é 80% de origem animal. Não tem grãos, não tem aditivos químicos. É uma alimentação bem diferenciada, né? Então, fica bom. E isso melhora muito, né? Metabolicamente, principalmente os felinos, que tendem a ficar bem gordinhos. claro, Melhora muito claro, o aquí metabolismo deles. vale la pena realmente comentarlo porque Tania nos dice que su mascota, ella tiene su gato, que ya va aproximadamente 1 año siendo carnívoro, ¿no? Entonces ella a veces le da las croquetas, pero de una buena calidad, pero también va intercalando con carne, esporádicamente vísceras, pero el gato no acepta muy bien las vísceras, pero porque no ha sido acostumbrado, ¿no? Sí. Pero trata de también llevar a sus mascotas a esta alimentación ancestral, ¿no? Que es algo tan básico del ser humano, de los animales, del consumo de la proteína, que a veces lo vemos raro, nos hemos despegado tanto, ¿no? De eso, que de repente lo que es nuestro lo estamos viendo como extraño, ¿no? Sí, Qué interesante. Y contame, ¿alguna de las enfermedades, por ejemplo, que has podido percibir con tus pacientes, con tus clientes, mejorando en esta alimentación carnívora? ¿Cuáles serían las que vos más resaltarías? Problemas intestinais, no geral, principalmente quem tem problema de leaky gut, quem tem problema de retocolite, quem tem problemas assim bem estabelecidos, né, de intestino, tendem a ter uma melhora significativa. Claro que a questão intestinal ela é muito individual mesmo, tá? Mas eu vejo muitos relatos e muitos casos de sucesso, né? O meu marido é uma dessas pessoas que tiveram assim uma melhora, tipo assim, de muitos % assim, na qualidade de vida por conta dessa transição para um estilo de vida carnívoro. Então, a questão do intestinal, melhor controle de diabetes também, diabetes tipo 2. Uau, também a questão autoimune é campeã, né? Campeã. Tipo, a remissão de doenças autoimunes através de um estilo de vida carnívoro é muito legal. Você vê isso de uma maneira mais acentuada, tá? Dentro de um contexto cetogênico combinado com uma alimentação carnívora. Então é diferente. A gente tem profissionais hoje no mundo que estudam só isso, né? Você vê tem uma pesquisadora, né, em Budapeste que se chama Zsófi, que eu esqueci o sobrenome dela porque é muito difícil de pronunciar. Húngaro, nome húngaro. E ela vê isso realmente na prática e já tem estudos sendo
em desenvolvimento nesse sentido, que há uma diferença gritante a nível terapêutico, que a gente, é muito bem estabelecido cientificamente que a dieta cetogênica ela é muito interessante em diversos casos, né? Principalmente de doenças neurológicas, né? A gente vê aí autismo, epilepsia, Alzheimer. Mas quando a gente, além de ter uma alimentação cetogênica e ela também é baseada em alimentos de origem animal, o resultado dele é muito melhor. Então, esses pacientes com diabetes, doença autoimune e problemas intestinais, a gente vê realmente uma mudança radical na melhora do estado desse paciente. E também tem muita gente com problema de obesidade que por uma questão, por N questões, se identifica melhor com a carnívora e consegue aderir melhor ao estilo carnívoro e por melhor adesão acaba tendo um melhor resultado de emagrecimento. Não é uma regra, mas tem muitos casos assim também. Excelente, buenísimo. Aquí la experiencia que nos transmite Tania es muy buena porque ella nos dice que los principales problemas que ella ha visto resolverse dentro de una alimentación carnívora han sido la diabetes, personas con diabetes. Qué increíble resaltar, y quiero resaltar esto porque en realidad también estamos viviendo una epidemia, ¿no? De diabetes a nivel mundial que no se está hablando, ¿no? Entonces, una de las enfermedades que se resuelven con una alimentación carnívora es la diabetes. La parte intestinal, ¿cuántas personas tienen, no? Ese problema intestinal que lo ves en la consulta, entonces que han mejorado con una alimentación carnívora y donde me comenta Tania que ha visto resultados maravillosos son en enfermedades autoinmunológicas. Qué increíble ver que todo eso nace a través de lo que le damos a nuestro cuerpo, ¿no? Es impresionante. Entonces, esas tres son las que ella ha visto muy buena mejoría, inclusive algunos casos que ella me comenta de remisión, ¿no? De enfermedades. Ahí en tu página hay tantos testimonios que lo hablan todo el tiempo de esa mejoría. Entonces, es impresionante saber cómo este tipo de alimentación te mejora eso, y además ella comenta el sobrepeso, ¿no? Que es algo que muchas personas quieren mejorar, ¿no? Bajar de peso o estar en un peso ideal. Sí. Así que es buenísimo. Ahora, por ejemplo, la alimentación carnívora para un paciente diabético, ¿se puede? ¿Vos has tenido la resolución, por ejemplo, llegar a que el paciente deje de consumir esa medicación? Fala para mim em português. Eu não entendi. Desculpa. Por exemplo, num paciente diabético, dentro da alimentação carnívora, você viu alguns casos de remissão, assim, deixar de tomar? Muito. E é muito rápido, né? Lembrando que nem toda patologia a gente vai conseguir reverter só com a alimentação, mas uma boa alimentação ela tem que fazer parte de todo o tratamento. Então, algumas pessoas conseguem sim, né, eliminar o consumo, reverter totalmente, mas depende de onde ela está, novamente, de onde ela vem, qual é o histórico dela. Se ela já está ali há muitos anos, né, e já teve uma deterioração das células do pâncreas que produzem insulina, é realmente complicado, né? Você reverter ao ponto de não precisar de nenhum tipo de medicação. Mas quem chega a tempo consegue reverter muito bem e um controle maior, né, de glicemia. Né? O que é importante em pacientes diabéticos, é muito importante esse controle e fica mais fácil de controlar também, né? Até a própria contagem e tudo mais. Claro que quando a gente fala de um paciente diabético descompensado, o que acontece com esse paciente descompensado? Ele exige mais cuidado, ele precisa fazer essa estratégia nutricional de uma maneira muito mais calculada, né? E gradativa, claro, sempre falo dessa questão de ser algo gradativo, principalmente para quem está muito descompensado, né? Quem está muito desequilibrado. Então, é muito interessante e é possível, sim,
né? Fazer isso um tratamento bacana para quem tem diabetes, para quem tem epilepsia, para quem tem autismo, né? A gente vê crianças com autismo, elas têm o problema do comer seletivo. Então, elas pegam 3, 4 coisas para comerem, né? E aí pode ser também muito interessante a carnívora, que aí ela vai comendo só aquilo que ela pode, entendeu? Pode ser mais interessante, porque quando você vai fazer uma refeição com vários elementos, para você ter uma alta densidade nutricional, com vegetais é mais desafiador. Se você não pode ter muitos elementos, fica mais fácil com a carnívora. Claro, Meio que natural. totalmente, buenísimo. Entonces, quiero realmente compartir porque me dice Tania, ¿es posible revertir una diabetes cuando estás en un principio? Claro que es posible. Entonces, esto es el concepto que me encanta, que lo hablemos, que me contes tu experiencia, porque a veces yo quiero gritarle al mundo que realmente se puede y gracias por compartir esa experiencia de que sí podemos mejorar esa calidad de vida, revertir esa diabetes que está en un inicio y bueno, ya depende después el contexto, cómo está el paciente por dentro, ¿no? Y hacer una transición de una manera responsable, ¿no? Siempre con un seguimiento profesional, es lo que yo digo, porque por ejemplo, tiene que haber un seguimiento nutricional responsable, no es solo uno colocarse y a veces termina dañándose más la salud, ¿no? Sim. Por hacer. Essa questão de ter um acompanhamento, principalmente para quem não está saudável, é muito mais importante até, né? Então, a gente tem muita informação boa na internet, a gente também tem muita desinformação, a gente tem muita coisa confusa. Por exemplo, um dia posta que ovo é bom, no outro dia não. O ovo vai te causar 7 prejuízos e no outro dia não. O ovo tem 20 nutrientes importantes. Então, assim, tem uma questão de desinformação na internet e um pouco de radicalismo no meio carnívoro que é muito desinteressante. Então, a gente aqui, a proposta do Dieta Carnívora Brasil é trazer uma informação muito facilitada para você não se confundir. Porque o que mais tem na internet, nos meios de comunicação no geral, em televisão, em rádio, enfim, são... A pessoa fala hoje uma coisa, amanhã ela fala outra coisa que vai contra aquilo que ela disse hoje. Então, tem muita confusão, fica muito bolo. Então, aqui a gente tem postagens bem simples, justamente para atender pessoas que têm menos disponibilidade de estar na internet ou tem menos, tem um nível educacional que tem uma certa limitação para interpretar informações mais complexas na área de saúde. Exato. Então, é trazer a informação de uma maneira muito descomplicada. Porque a vida já está muito complicada. O mundo já está muito complicado. E fugir realmente do radicalismo. Por exemplo, dizer que os vegetais têm... como que chama, né? Pesticidas naturais. Né? O café tem pesticida, tem gente, acho que se perde muito em qualidade de vida, em qualidade de informação, essa coisa um pouco confusa, né? Claro. E não vale a pena demonizar o vegetal. Por quê? Porque ele não vai ser ruim para todo mundo. Vai ter gente que vai tolerar muito bem, que tem bactéria bacana lá no intestino rolando para... La genética ayudó aí a algunos. Sim, para processar aquilo tudo, vai processar aquilo dali muito bem, vai se dar muito bem e vai dar tudo certo, né? Então, assim, podemos comentar e tal, mas perde-se muito, porque realmente o que precisa é a carne ser defendida, porque, infelizmente, há muita má informação dizendo que carne causa câncer, que carne apodrece no intestino. Gente, a gente não tem autonomia. Se tirar as nossas bactérias e ser só a gente mesmo, vamos dizer assim, se não tiver um outro micro-organismo ali, se tirar as bactérias, a gente não consegue metabolizar fibra, por exemplo. Exatamente. Agora, proteína e gordura, a gente tem autonomia, tá? Só que ninguém
tá nesse caso, nesse extremo, né? Então vai ter pessoas que vão tolerar muito bem, que vão ter uma alimentação maravilhosa, e a gente também não é contra isso, a gente também não é contra, a gente também não é a favor de todo mundo tem que ser carnívoro. Não, né? Claro, Vai ter as pessoas que vão poder comer tudo, comer até, sei lá, o meu mouse que tá aqui vai conseguir comer, sei lá. Ay, sí, Gente me encanta, está buenísimo. Realmente expresás lo que no es que tiene que seguir así, sino que cuál es el alimento esencial, eso es lo básico, y ya cada uno decide, toma el camino, si va a agregar esto, si no va a agregar esto otro, o sea, y tal cual lo que vos decías, no hay que ser, uy, me comí un vegetal, no, ya no soy carnívora, ¿y ahora qué hago? No es así, es conocer a tu cuerpo, darle lo esencial y bueno, ver cómo funciona con algunas pruebas que vayas haciendo en tu organismo, ¿no? Buenísimo. A dieta carnívora, quando a gente criou, idealizou o dieta carnívora, foi para trazer uma alternativa. É uma alternativa, é uma luz no fim do túnel. É a última esperança para muita gente. E mesmo que não seja algo popular, né? Muitas pessoas vão seguir. A gente pensou assim, existem pessoas que já tentaram de tudo e acham que essa alternativa não é viável. Essas pessoas precisam de informação e precisam saber que, calma, tem essa alternativa aqui também. E se você tentar isso, talvez você se cure, né? Alguém perguntou aqui se pode reverter a psoríase. E em muitos casos, sim, né? Então, assim, pode ser a alternativa de tanta gente, né? Mesmo que a gente nunca chegue aqui num perfil com 300 mil seguidores, 400 mil seguidores. Se algumas pessoas aqui conseguirem melhorar, né? Encontrar-se nessa alternativa, nessa estratégia, para a gente já valeu a pena. Claro, claro. Qué lindo lo que mencionás. La verdad que el fin de todo esto que ella comenta del movimiento que está creando, porque sos vos, tu esposo y una amiga, ¿no? Yo te sigo en tu perfil. Sí. Sí, entonces ellos están creando o compartiendo información porque ya ha llegado a cierto punto en la salud de muchas personas que ya han lanzado la toalla, ¿no? Que, bueno, ya no hay más alternativa para mí, yo tengo estos problemas, esta sintomatología y tengo que aprender a vivir con eso, ¿no? Entonces se llega a la propuesta de tener una alternativa, ¿no? De poder, en realidad, darle esa opción al paciente, una luz, como vos decís, al final del túnel, para que ellos puedan acceder a eso y ver qué cambios tienen en su salud, ¿no? Y la manera en la que se debe hacer y la que están aplicándola a ustedes es un lenguaje sencillo, hablar de manera sencilla para que la información llegue a más personas en realidad y que, bueno, que esa información pueda cambiar, ¿no? Pero hay muchísimos depoimentos, se podría decir, testimonios en tu perfil de tantas personas que han mejorado con este tipo de alimentación, ¿no? Y es algo que son testimonios que te llegan a diario, me imagino que no sucede así con otro tipo de alimentação, não? Sim. Sim, aqui você vai ver, você vai encontrar testemunhos, né, relatos mais radicais, porque geralmente são essas pessoas que já vêm de um histórico muito prejudicado, né, de doença autoimune, de diabetes descontrolado, de problemas sérios, de fertilidade também, problemas intestinais. Então, quando você lê os relatos aqui, eles são um pouco mais chocantes, né? Porque quem tá bem vai continuar comendo a sua comida ali onívora, né? Vegetais e carnes e não tem problema nenhum nisso, né? Então, aqui você vai encontrar pessoas que mudaram radicalmente a vida, porque, na verdade, o meio termo não funcionou para elas. Então, acaba que fica uma amostra meio viciada mesmo, mas faz parte. E a gente tenta expor isso aqui, trazer algumas pessoas. A gente, na verdade, nossa equipe são 4 pessoas. É o meu marido, uma amiga e uma zootecnista, que é uma profissional especializada na produção de alimentos de origem animal. Porque a gente queria trazer a perspectiva de como isso é produzido, da sustentabilidade disso, de como que isso é na natureza, né? E como de onde vem?
não é simplesmente chegar no mercado e comprar aquilo dali. Peraí, tem hormônio no frango? Peraí, o que que tem? Então, assim, a gente tem uma profissional muito boa nisso, que, na minha opinião, é a melhor do Brasil. E semana que vem a gente vai entrar mais uma pessoa na nossa equipe, né? Depois da Que Páscoa, vai entrar legal! um Uau! médico também, que defende, ótimo! que Super! aceita, né? Não é que a pessoa vai prescrever carnívora para todo Claro! mundo, mas que entende que é sim também uma alternativa, é viável, né? Demais! Adoraria Carnívoro. entrevistá-lo. Ai, sim. A gente está à disposição, é só chamar. Demais! Demais! Wow, entonces la propuesta que trae Tania obviamente como profesional es darle información real, dar información verdadera, que sea sencilla, que sea fácil de entender, que es el objetivo que tenemos para difundir esta información, porque es sencilla, ¿no? Es fácil de entender y podés lograr grandísimos cambios en tu salud. O sea, si vos lo ponés en costo-beneficio, definitivamente el beneficio es lo que uno más tiene de resultados, ¿no? Así que Tania tiene un equipo bastante completo, inclusive con una zootecnista, una veterinaria, y también se va a integrar un médico. Entonces, se dan cuenta que son personas profesionales que están difundiendo información real, ¿no? Entonces, no, qué bueno que podamos compartir y además nosotras podamos difundir toda esta información que es tan positiva para la salud, ¿no? Bueno, aqui divulgar aqui rapidinho, quem quiser acessar o nosso YouTube, quem fala português e quem fala espanhol e entende um pouquinho de português, porque para entender é mais fácil do que para escrever e falar. Mais fácil, né? Sim. Então, se vocês quiserem acessar, tem o nosso PDF. Eu vou deixar o link nos stories mais tarde do PDF. Eu vou compartilhar. Eu compartilho esse para eles. Sim. Foi um amigo mexicano que fez pra gente, Luiz, obrigada. E ele que fez, ele ajudou a gente na tradução e tudo mais. E legal. Quem quiser em português também tem em português. E eu vou ver aqui como é que faz. Tem o YouTube do Dieta Carnívora Brasil. Tem o nosso grupo do Facebook, que também se chama Dieta Carnívora Brasil. E tem muita gente lá, por conta da opção traduzir, né? Tem muita gente lá de língua espanhola. Sim. Então, também são bem-vindos lá, interagir lá com a gente. E aqui eu tenho o meu canal, que é o Nutridados, que lá tem tudo, né? Tem um pouquinho de comportamental, tem um pouquinho de nutrição, tem coisas gerais de saúde, tem um meme de vez em quando pra gente rir, né? Era isso que eu queria falar. Entonces aquí vamos a comentarlo. Tania tiene un canal de YouTube donde ella hace el trabajo de la dieta carnívora con todo su equipo. También aquí está su Instagram, es Nutridados, donde ella da datos científicos respaldados, datos reales. Entonces, ella también va a subir, quedamos pendientes en que lo suba para que yo lo comparta el ebook y se puedan descargar tanto en español como en portugués, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, Tania, la verdad es que qué gusto conocerte, qué gusto conocer profesionales como vos, la verdad que vale la pena resaltar que sos nutricionista, que tenés un máster en neurolingüística y además sos adepta a la dieta carnívora. Entonces, esta nueva onda de alimentación, qué gusto conocer profesionales como vos que puedan compartir ese conocimiento para el bien y poder difundir para tener buena salud. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Obrigada. E deixo aqui o espaço aberto quando você quiser fazer uma outra live, um assunto mais específico de nutrição ou de comportamento, enfim. Estamos abertos. Se você quiser também chamar alguma outra pessoa da nossa equipe, pode chamar. Ai, que legal, demais. A gente usa esse canal aqui para difundir. Aqui a gente tem mais seguidores. Então, a gente está disposto, né, justamente a ajudar a difundir conhecimento descomplicado sobre alimentação carnívora. Graças demais. Obrigada, viu, Tânia? Um prazer, um beijo aí para você, para o seu esposo e para a equipe de vocês aí. Obrigada, viu? Obrigada, tchau. Bom trabalho. Tchau.